Mais uma live para a honra e glória de Deus. 384 dias fazendo essas lives, falando daquele que move as nossas vidas, daquele que é tudo. Ele é o princípio de todas as coisas, ele é a imagem do Deus invisível. Que nós possamos continuar a meditar nas Sagradas Escrituras, que possamos ter constância. O mais difícil na nossa vida, com certeza, se trata de constância. Se eu te perguntar o que você fez todos os dias, durante esses 384 dias, poucas coisas você poderá repetir como coisas habituais. Normalmente, somente os desejos naturais. E nós não somos animais irracionais onde devemos viver apenas fazendo aquilo que nossa natureza grita. Mas nós devemos nos curvar diante deste Deus soberano e fazermos aquilo que glorifica o nome dele. Nós somos feitos seres pensantes, seres que deveríamos glorificar o nome dele. Então seja intencional naquilo que você faz para Deus, que você pare de inventar desculpa, contar história triste e faça o que deve ser feito. Essa questão de mensurar números é muito importante, porque é a forma como nós podemos olhar para a nossa evolução, para o nosso desprendimento. Às vezes, os números podem ser mera manifestação de um ego, mas por vezes pode ser também a libertação de uma prisão. Às vezes quem também não liga para um número, ele também está preso ao seu próprio ego, aos seus próprios sentidos. Esses números não me fazem melhor que alguém, mas me fazem com certeza mais dependente. Todos os dias que estou aqui, por vezes, eu também penso o porquê. E eu tenho uma razão desse porquê. O porquê é Cristo ser exaltado e glorificado. Olhar os meus hábitos diários devem refletir a imagem de Deus. Em tudo. E em tudo é impossível. Porque todos os dias eu falho, todos os dias eu penso o que eu não deveria pensar, eu falo o que não deveria falar, eu faço o que não deveria fazer. E eu peço discernimento a Ele para distinguir quais são as atitudes que eu deveria ter e que não deveria ter. Quais são as palavras que não foram condizentes com a sua soberana vontade. E estar todos os dias sintonizado a Ele, buscando conhecê-lo, meditando na palavra, me faz conhecer melhor a Ele. E a única forma de se conhecer melhor é conhecendo a Ele melhor. Você é convidado a mais um dia a refletir acerca da vida que você leva. 384 dias. O que você fez nesses 384 dias? Você manteve constância? Você durante esses 384 dias, você leu a Bíblia todos os dias? Você meditou na palavra todos os dias? Você teve acesso à palavra todos os dias? Você é fruto daquilo que você mais faz. Agora imagina que nós estamos completamente tomados pelos desejos do nosso corpo, vivendo completamente de maneira carnal, comendo, bebendo e defecando, e dormindo, e pronto. Essa é a vida. Essa é a vida. Será que isso é vida mesmo? Se pergunte se você tem levado uma vida que realmente é uma vida. Seu corpo completamente deteriorado pelo tempo, por conta da sua má alimentação, por conta da sua falta de habitualidade em fazer o que deve ser feito. Você se olhar no espelho e ver que seu corpo está se degradando não por conta de uma idade, mas por conta das suas irresponsabilidades, do qual você chama de frustração. Você começa a comer as suas emoções e quer encontrar algum culpado para isso, em vez de assumir a responsabilidade e mudar o que deve ser mudado. Todos os dias coloca milhares de desculpas, dizendo que você não pode por isso e por aquilo, e esquece a razão de que você pode. Você deve parar e refletir acerca da vida que você tem levado. Não é fácil abandonar espaços de conforto para ir para essa linha de confronto. O confronto não é com outra pessoa, é com você mesmo. Todos os dias, quando o despertador toca, eu tenho duas opções: ou desligar e dormir, ou levantar e encarar a realidade. Enquanto estou dormindo, estou ali nos braços
do nosso Senhor, que mesmo com os olhos fechados, completamente vulnerável, Ele está ali me guardando, protegendo, mas quando eu acordo, Ele me chama e me capacita para encarar a realidade do qual é a vida. Nós não podemos viver como adultos infantis, adultos na terra do nunca, como histórias do Peter Pan, onde nós nunca crescemos. Nós devemos assumir as nossas responsabilidades, e a constância é uma das suas maiores responsabilidades. A constância é muito difícil. A constância é muito difícil para coisas boas. Para as coisas naturais, elas são naturais. Mas a questão é que você associou como natural somente comer, beber, dormir e fazer suas necessidades fisiológicas, porque para você isso é natural. Mas você esquece que a sua natureza é pecaminosa e tudo que emana de você é pecado. Então tudo você vai ter que prestar atenção acerca do que você tem feito. Esses desejos, essas vontades que emanam de nós naturalmente, essas necessidades fisiológicas, são diferentes das nossas necessidades espirituais. As nossas necessidades espirituais não emanam de nós mesmos. Elas emanam de uma palavra que nós entendemos necessitar. Será que você olha para a palavra e fala assim, eu preciso dessa palavra? Se você olha e consegue enxergar que você precisa, é porque você foi desperto. Se você já foi desperto, você não deve mais viver como um adormecido. Você deve colocar seu relógio para despertar e despertar. Você deve olhar para uma comida e falar assim, essa comida não faz parte mais da minha vida. Essa comida destrói meu corpo e meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não vou fazer exercício, eu vou fazer exercício porque o exercício glorifica o nome de Deus. Galego, isso é radicalismo. Radicalismo é você levar a sua vida do jeito que você leva e esperar ter uma vida diferente. Radicalismo é você se entupir de açúcar, se entupir de coisas ruins, de fast food, e depois querer que você tenha uma velhice saudável, onde você poderá brincar com seus netos, correr, carregar suas compras, sem ficar dependendo de alguém. Imagina que a certeza é que nós dependeremos de alguém. A questão é o quanto que nós vamos depender dessas outras pessoas. Se cuidando da nossa saúde, ela já está completamente presa a milhares de outros fatores, imagina sem cuidar. E nós estamos cuidando da nossa saúde quando nós acordamos mais cedo e meditamos na palavra. Porque a nossa saúde não é uma saúde somente física, mas uma saúde mental. Será que você tem refletido acerca disso? Nós criamos milhares de religiões, milhares de crenças, do quais em nada tem a ver com o que a palavra de Deus diz. Criamos religiões que cuidam apenas da parte espiritual e esquecem de cuidar do corpo, ou por vezes cuidam por demasia do corpo, esquece da alma, por vezes cuidam apenas de questões superficiais e esquecem daquilo que é essencial. O essencial não é o que você faz, que você mostra para os outros, mas é aquilo que você faz que ninguém vê. Você não é o que os outros estão vendo, você é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Você deve ter suas razões, as suas desculpas, as suas histórias tristes, mas no fundo também tem aquela voz que conta a verdade para você e fala assim, é muita história e pouca realidade, pouca ação. Que você seja estimulado a refletir acerca da vida que você gostaria de viver. O ano está quase chegando ao fim e mais uma vez milhares de planos foram frustrados, milhares de promessas foram feitas e não foram cumpridas, e mais uma vez você vive o ciclo eterno. O ciclo eterno de recomeçar. Não que recomeçar não seja necessário, mas um eterno recomeço também é uma eterna morte. Recomeçar é necessário, mas é necessário persistir no caminho e chegar em objetivos. Quais são seus objetivos? Seus objetivos devem ser claros e precisos, porque a Bíblia nos fala acerca de um objetivo claro e preciso. Tudo o que eles fazem ali, tudo que faziam era completamente intencional. Nós vemos o homem sendo utilizado por Deus para levar mensagem. Nós vemos Paulo preso, mesmo assim o seu ambiente não gerava mudança em quem ele era, porque o que ele era não estava atrelado às situações exteriores, mas sim aquilo que tinha acontecido no seu interior. Ele estava preso por uma cela, mas ele não estava preso em seu pensamento.
Ele não estava condicionado ao que os outros determinavam para a vida dele, mas ele estava preso àquilo que o Espírito havia feito no seu coração. E será que o Espírito agiu no nosso coração? Será que nós reconhecemos quem Cristo é? Será que as prisões nos fazem esquecer de quem é Cristo, ou nós estamos realmente libertos? A sua prisão hoje pode ser milhares de outras, aquelas prisões ali que eles estavam, claro, um contexto completamente diferente. Estamos falando de um cárcere físico, mas hoje nós vivemos em prisões e sequer notamos. Você talvez esteja aprisionado pelo seu celular, pela sua vaidade, pelo seu ego, pela sua mentira, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pela sua falsa ilusão de controle. Tudo isso são prisões. Eu tenho milhares dessas prisões, do quais dia após dia eu consigo enxergar essas grades e peço para que Deus me capacite para que possa removê-las. A prisão de uma falsa crença, de um falso Deus, onde eu crio um Deus muito mais moldado à minha mente do que realmente inspirado naquilo que Ele diz. Por isso que eu leio tanto a palavra de Deus, porque eu sei que se eu não ler, eu construirei um Deus que está muito mais atrelado àquilo que eu penso, àquilo que eu acho. E quem acha não sabe. Nós estamos presos àquilo que Ele é. Deus é. E Deus sendo o que Ele é. Se você não meditar na palavra, se você não conhecer o que essas cartas dizem, você ficará completamente perdido construindo o seu Deus. E você fala, não, esse moleque aí é muito radical. Ah, para que tudo isso? Será que você fala para que tudo isso quando você está se entupindo de açúcar, quando você está comendo um monte de besteira, quando você quer ficar deitado, simplesmente ali apodrecendo aos poucos, morrendo aos poucos, quando você decide que você fala, não, eu não vou fazer um exercício não, deixa aí, depois eu resolvo. Daí você tem que gastar fortunas com médicos, comprando remédios para substituir aquilo que você deveria ter feito. Pensa que uma pílula não vai substituir o que você deve fazer, não. Uma injeção não vai criar em você aquilo que você não é. A única coisa que pode criar algo em você é o Espírito. Será que você todos os dias tem clamado a esse Espírito? A sua dependência não está naquelas coisas que você pode fazer, mas naquilo que foi feito. E se algo foi feito dentro de você, tenha certeza que toda a sua vida será reorientada. Eu tenho muita dificuldade em enxergar algumas coisas assim, entender que é fruto de um nascimento. Algumas pessoas você vê claramente que estão completamente mortas, sorrindo, aparentando vida, mas apenas como verdadeiros cadáveres que estão enfeitados por flores, que acabaram de tomar um banho, tiveram uma maquiagem, mas dentro não tem vida. É apenas uma aparência. Que você possa despertar, que você possa acordar, que você possa entender a razão de todas as coisas. E a razão de todas as coisas não é você, não sou eu. A razão de todas as coisas é Cristo. Embora nós estejamos falando de uma carta específica, essa carta de Colossenses, que foi escrita também em Paulo na prisão, tudo que estou falando está meio que intimamente ligado ao que está escrito ali. Em outras palavras, claro que talvez através de pensamentos, mas o que retrata a carta de Colossenses, ele retrata Cristo como o cabeça da igreja, como aquele que governa um corpo. E se ele governa um corpo, você sabe como ele governa. É muito simples enxergar se Cristo é o cabeça. Essa carta que é muito parecida com Efésios. Efésios retrata o corpo da igreja, Colossenses retrata o cabeça da igreja. Elas têm aspectos muito particulares, contudo, cada um tem o seu enfoque, o seu ponto de vista. Então nós não podemos cuidar da cabeça sem cuidar do corpo, e agora nós devemos olhar para esse ser humano não meramente repartido em 2 ou em 3. Existem 2 teorias, tá? A teoria da dicotomia e tricotomia. Dicotomia, para vocês entenderem, é corpo, alma e espírito. Corpo de um lado, a parte material, e a parte imaterial, tida como alma e espírito, como uma palavra intercambiável, do qual assim eu creio.
Ou algumas pessoas, que é fruto já de um pensamento mais moderno, corpo, alma e espírito, um ser tripartido. Mas você não vai encontrar sustentação para isso. No final das contas, são todos argumentos, tá? São argumentos que as pessoas fazem para tentar destrinchar o homem e explicar coisas que aparentam ser complexas. Então eu gosto de simplificar tudo. Em vez de 3 é 2. Em vez de 2, às vezes é até 1, porque você é único. Você não pode desmembrar o corpo do espírito. Se só tem corpo e não tem espírito, você está morto. Se não tem alma, você está morto. Então essa unidade, e até mesmo depois em espírito, você terá um novo corpo. Então um ser sempre único, mas separado, para você entender onde atua cada um. Aqui em Colossenses ele vai falar que quem cuida do seu corpo, da sua vida, do seu espírito, é aquele que é o cabeça, se você de fato foi comprado por ele. Ele te chama a abandonar os velhos hábitos, ele te chama a buscar as coisas do alto, ele te chama a viver uma nova vida de perdão, amor e paz, a se relacionar aos outros de maneira cada vez mais adequada, por intermédio dessas palavras que foram ditas por ele, que na verdade não foram Paulo, mas foram sim palavras que emanavam diretamente de Deus. Eu gostaria até de ler acerca disso. No capítulo 3, se você pegar a sua Bíblia e abrir em Colossenses, o 51º livro das Sagradas Escrituras, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Observe que ele está falando aqui de uma nova vida, de olhar para as coisas do alto. Mas olhar para as coisas do alto não envolve você não cuidar mais das coisas terrenas. Este foi um grande erro, tá? Esse foi um grande erro. Ali, o que imperava naquele tempo, ele durante essa carta, você vai ver ele questionando uma cerca de falsos ensinos. Esses falsos ensinos que perduram até hoje apenas com novos nomes. Aqui imperava o gnosticismo, gnoses de conhecimento. A palavra gnose demanda para essa linha de conhecimento, essa palavra onde o conhecimento era de algo que antes era obscuro, de mistérios de Deus, onde era revelado meramente a alguns poucos, onde por intermédio apenas da razão, quando na verdade nós sabemos que não se trata de um conhecimento a poucos, mas de uma luz que é trazida a muitos. E quando ela encontra esse lugar obscuro, ela ilumina a vida de maneira integral. Então, quando fala dessa questão, abordando esse lado espiritual, ele não desconecta desse mundo físico, tá? Um grande erro é isso, dentro da maioria das crenças. Eles por vezes imaginam que o martírio de um corpo físico te fará alcançar lugares celestiais. Existem milhares de crenças que pensam nisso, que a abstenção de milhares de coisas fará você se tornar um ser especial. Observe que quando você se abstém de algo, você não se abstém para alcançar algo. Você faz isso porque você entende a realidade de coisas superiores. Por exemplo, eu estou sem comer açúcar. Vai fazer 4 anos. Eu não faço isso simplesmente por conta da minha estética, mas por conta da minha saúde, sabendo que Deus me deu algo do qual é precioso, então eu cuido daquilo como precioso. Eu não faço isso para martirizar meu corpo. Eu faço isso simplesmente porque eu sei o potencial destrutivo que tem dentro dessa substância. Então eu não faço isso como um sentido de autossacrifício, mesmo porque açúcar tem milhares de coisas que são completamente saudáveis, mas ele processado, ele entra no seu corpo como um veneno. Então, você quer açúcar? Come uma fruta, você vai sentir o mesmo sabor, só que aquela substância ainda não é suficiente para você, daí você quer sempre mais. Então observe que daí é um homem comandado simplesmente pelos seus desejos naturais. Então, um homem que é transformado espiritualmente, os seus desejos naturais também são realinhados. Vamos continuar, para seguir a linha que eu estava seguindo. Vocês estão entendendo? Se não estiver entendendo, coloca aí, galego, você está viajando, você está maluco. Pode colocar, tá?
Escreve aí, porque senão eu acho que vocês estão aí só logando para fazer números. Nós não somos números. Escreva alguma coisa aí, nem para ver que vocês estão aí. Continua. No verso 5, ainda do capítulo 3, olha o que ele diz. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois se vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Não mintam uns aos outros. Então, nada de ficar contando historinha para seus filhos que existe um Papai Noel. Isso daí é mentira, tá? Então, é maneira educativa. Não existe educação com mentira. Eu falei sobre isso em um domingo. As crianças fazem parte do culto, tá? As crianças participam do culto de todas as idades. E daí eu falei acerca disso, do Papai Noel, que o Papai Noel não existia. Daí muitas crianças ficaram sabendo ali, mas elas haviam sido educadas pelos seus próprios pais que existia um homem de vermelho que levava presente para eles. Depois eles cresceram e vão descobrir que o pai estava mentindo para ele a vida inteira. Observe se faz o menor sentido. Você não vai encontrar nenhum argumento para validar esse tipo de coisa dentro das Sagradas Escrituras. Justamente por isso que algumas pessoas depois crescem imaginando que Deus é meramente uma metáfora. Deus não é uma metáfora, Deus é uma realidade. E que vocês possam enxergar isso e jogar fora toda a mentira. Então, não existe a mentira no nosso meio. Continua ainda no verso 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Observe que nós estamos aqui nos tornando semelhante a Ele por conta daquilo que Ele faz. Ele diz no verso 11, nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Deus não fazendo acepção de pessoas, Ele transformando todos aqueles do quais Ele penetra o seu coração e faz morada. Verso 12. Visto que Deus escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Observe que ele está falando para revistam-se. Então, no final das contas, é uma ordem, um imperativo para a gente se revestir dessas qualidades. Mas essas qualidades não como emanácia de nós, mas fruto do agir de Deus sobre as nossas vidas. A compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência não são frutos de uma obra humana, mas fruto da natureza divina habitando em nós. Ele diz no verso 13, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofendeu. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cante a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Será que você tem feito tudo para a honra e glória de Deus, rendendo graças a ele e por meio dele? Ele diz ainda, traz algumas instruções. Ele diz, esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido, como é próprio de quem está no Senhor. Maridos, ame cada um sua esposa e nunca trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre os seus pais, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do seu temor a Deus. Olha o que ele estava falando. Vocês sabiam que ainda imperava a questão da escravidão. Algumas falam, nossa, a Bíblia fala de escravidão. A Bíblia fala de um povo escravo. A Bíblia fala acerca de um escravo, de homem completamente escravizado.
Aqui ele está falando de escravos no sentido de que serviam de trabalho braçal para outras pessoas, mas ainda aqueles que estavam ali, eles não estavam servindo a homens, eles faziam tudo aquilo servindo a Deus. A Vivi perguntou onde está escrito sobre a mentira. Está escrito em Colossenses capítulo 3, no verso 9, tá? Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Então vamos continuar. Então, depois dele trazer essa questão de agradar, porque nós não fazemos as coisas para homens, nós fazemos a Deus. Tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo para Deus. Se nós estamos no culto, nós cultuamos a Deus. Se nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo para Deus. Se eu estou deitado, eu estou dormindo para a glória de Deus. Tudo que estou fazendo é para a glória de Deus. Será que você pode olhar a sua vida ontem e falar assim, tudo que eu fiz foi para a glória de Deus? Com certeza não. E isso deve ser objeto da nossa observação, olharmos e clamarmos para que Ele nos direcione, porque sozinho nós nada podemos fazer. Continua dizendo, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, não para homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa de que o Senhor é a quem serve é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Gálatas 6,7 diz que de Deus não se zomba, certamente come plantar ele colherá. Muitas coisas que colhemos são frutos das nossas ações. Não se trata meramente de castigos divinos, mas de más escolhas que fazemos diariamente, fruto do pecado que domina nosso coração. Não está satisfeito com o que colhe, observe o que planta. Acabei de falar acerca da saúde, e a nossa saúde é simplesmente um reflexo daquilo que nós tivemos a vida inteira. E nunca é tarde para admitir o erro e falar assim, não, eu vou fazer as coisas de maneira diferente, agora já deu tempo, esse era o tempo da minha ignorância, agora eu vou fazer o que deve ser feito. Crianças não assumem responsabilidades, adultos assumem a responsabilidade, pagam o preço necessário e abdicam daquilo que é necessário para alcançar aquilo que é importante. Tem uma frase que me veio à mente, quem não está disposto a largar o que é irrelevante jamais poderá conquistar o que é essencial. Que você possa olhar para aquilo que é essencial, que você possa olhar para aquilo que é necessário. A única coisa que é necessária na nossa vida é Cristo, porque Ele que reordena todas as coisas, não é nem reordena, Ele que faz todas as coisas novas e nos direciona a vivermos de maneira que Ele seja glorificado. Ele continua ainda dizendo, senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembre-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Ele traz alguns incentivos no sentido de orarmos. Ele diz, no capítulo 4, verso 2, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muita oportunidade de falar o segredo a respeito de Cristo. Olha que interessante, ele fala do segredo. O segredo. Mas a palavra de Cristo é secreta? De forma alguma, a palavra de Deus é clara. O segredo está em essa palavra ser proferida em alta voz, mas revelado ocultamente no coração. Mas ela está diante dos olhos de todos, e mais cedo ou mais tarde todos se curvarão diante dela. Que esse segredo seja revelado a nós por intermédio do Espírito. Que aquilo que antes era obscuro, agora se torne claro. Que essas palavras possam preencher o seu coração e te direcionar à verdade. Continuando, diz, dedique-se à oração com a mente alerta. Orem também por nós, para que nos dê muita oportunidade de falar segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Olha que interessante. Orem por nós para que Deus nos dê muita oportunidade de falar a segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Ele está falando a causa da sua prisão. A causa da sua prisão ele estava aprisionado em Cristo, não em grades. Não em grades. Por isso que ele vivia e falava daquilo que o aprisionava. Da mesma forma que você fala daquilo que te aprisiona. Talvez você esteja ainda aprisionado pelo mundo. O dia que você estiver preso a Cristo, a única coisa que você terá tempo para olhar é para essa cela. Essa cela que em vez de te prender, te protege. Observe que no final das contas uma cela também te protege. Uma cela
ela tem a intenção de te proteger. Olha que louco isso. Pensa que uma pessoa encarcerada, ela está ali e o Estado tem o dever de protegê-la. Qualquer tipo de violência que ela sofrer, qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de doença, o Estado vai tratá-la. No final, a cela é uma proteção contra todas as agressões que ele poderia sofrer decorrente dos delitos do qual ele cometeu. Lembre-se que antes, nas divisões das tribos, eles criaram cidades de refúgios, que eram lugares estrategicamente colocados para que pessoas que houvessem cometido crimes que não eram intencionais, eles pudessem se refugiar lá, para que não sofressem a vingança. Então, observe que as celas visam nos proteger. Então, os lugares que nós nos colocamos, muitas vezes, são lugares de proteção. Mas nós não estaremos protegidos se não estivermos em Cristo Jesus. Se você não estiver preso a Cristo Jesus, você está completamente perdido. Ainda que com celas aparentemente seguras, você está completamente à deriva. O único lugar para sermos presos é em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus é o cabeça da sua vida não pode ser mais governada como tem sido. Que você preste muita atenção quanto a isso. Ele diz então, no verso 4, orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Olha que interessante. Ele estava falando que conseguir se relacionar com as pessoas que estão de fora, aquelas que não professam a fé, mas de maneira que todo o momento que eles estivessem juntos era oportunidade para proclamar a mensagem do Evangelho. Os carcereiros eram impactados, as pessoas que estavam no cárcere eram impactados porque ali havia um homem do qual a sua consciência era livre em Cristo Jesus, embora cativo a Cristo Jesus. Ele diz que suas conversas sejam amistosas e agradáveis. No final das contas, em outras traduções, está temperadas com sal. É muito interessante isso. Daí diz no verso 6 ainda, a fim de que tenha a resposta certa para cada pessoa. Você é a resposta certa para milhares de pessoas. Você é a palavra de Deus se comunicando com outras pessoas. Galego, mas somos muito poucos. Não se trata de quanto nós somos, não se trata de números. Se trata do poder de Deus em manifestar a sua palavra e converter os mais duros dos corações. Que você preste muita atenção às palavras que estão escritas, tá? No final ele vai trazer todas essas ponderações, mas dentro de todas essas coisas, essa questão prática de Colossenses envolve naturalmente aquilo que Deus faz sendo cabeça. Ele nos conduz de maneira objetiva. Colossenses é dividido em duas partes, uma parte bem doutrinária e outra parte bem prática. Conforme eu quis abordar primeiro essa questão prática, você vai ver a partir do capítulo 2, ele tratando muito dessas questões práticas antes, ele vai trazer essa parte doutrinária, retratando Cristo como supremo sobre toda a criação, palavras maravilhosas, e também refutando aqueles ensinos que estavam ali de maneira preponderante e impactando também na vida daqueles homens. Aqueles homens que não tinham tanta influência externa, porque o ambiente deles não eram tomados por tantas informações. Tá? Imagina que, por exemplo, hoje nós temos uma enxurrada de informações, que nem são 6h44. O quanto você já consumiu de informação, talvez seja mais informação, talvez não, com certeza é mais informação do que aquelas pessoas poderiam ter obtido durante meses e meses da sua vida. Pensa que uma criança de 7 anos de idade já tem mais informação do que o imperador romano. Ele já teve acesso a mais informações do que o imperador romano havia tido em toda a sua vida. Mas nem por isso um imperador, uma criança é tão inteligente como o imperador, porque não se trata simplesmente de informação, mas de sapiência, de sabedoria para colocar tudo isso em prática. Então, receber informação é uma coisa, agora colocar em prática é outra. As cartas, elas visam isso, instrução, doutrina e prática. Tudo que nós estamos falando é de um cristianismo prático, porque Deus opera na nossa mente para que
nosso corpo se mova. Se você tem um corpo e você manda ordem para uma parte do seu braço se mexer e ele não se mexe, seu corpo, ele está morto. Então, você tem que compreender isso, que existe uma mente pensante, mas existe um Deus soberano que dá ordens a esse corpo, e você é parte do corpo dele, então que você consiga enxergar a razão disso. Você vê Paulo advertindo a maneira de se viver, e aqui também você vai encontrar milhares de formas, do quais aponta para a forma como nós deveríamos viver. Vou ler apenas mais algumas questões que são retratadas aqui. Olha o que diz no capítulo 1. Ele vai trazer, a partir do verso 6, as seguintes palavras. Agora as mesmas boas novas chegaram até vocês. Estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Olha essas frases. Ele tem crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e compreenderam. Então não se trata meramente de ouvir, mas ouvir e compreender. Compreender a verdade sobre a graça de Deus. Ouvir e compreender sobre a graça de Deus. Que nós possamos não apenas ser ouvintes, mas praticantes. Muitas pessoas sabem teorias, proclamam o evangelho de cor, sabem milhares de palavras, mas essas palavras não refletem nas suas ações. Claro que por conta da escravidão do pecado, mas o único que pode libertar é Cristo, e nós queremos que Cristo há de libertar todos aqueles que o clamam. Continua dizendo, no verso 7, vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é o servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito tem lhes dado. Então ele está aqui dizendo, aquela igreja do qual havia sido alcançado por intermédio deste homem de Deus, Epáfras. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Observe que ele fala sempre dessa questão do Espírito agindo e não de meros homens vivendo de acordo com as suas próprias realidades, mas de Deus invadindo a esfera material e transformando aquilo que só poderia ser transformado por ele. Verso 9 diz: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Observe essa dependência de Deus. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento espiritual. O pleno conhecimento não vem meramente de uma erudição, mas fruto do Espírito, do qual nos torna cada vez mais obedientes e servos a essa palavra. Verso 11. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Tudo converge para Cristo. Você não vai ver em nenhum momento e falar assim, que vocês sejam isso ou aquilo, mas ele fala do poder de Deus em torná-los aquilo que eles não são. Que sejam cheios de graça e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aquele que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Esse verso você deve decorar. Pensa que você foi resgatado do poder das trevas e foi agora transformado em um filho da luz, em um participante do reino de seu Filho amado, ao qual sua liberdade foi comprada. E ele perdoou seus pecados do presente, do passado e do futuro. Isso não é uma licença para pecar, mas você entender que agora o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Agora você vive de maneira que o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Continua dizendo, verso 15, o Filho é a imagem do Deus invisível. Olha que palavra fantástica. O Filho é a imagem do Deus invisível. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude
habitasse no Filho. É por meio dele, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Imagina que antes nós estávamos separados de Deus, e agora nós somos amigos de Deus, feitos amigos de Deus, porque mediante o sangue da cruz há paz com Deus. Verso 22. Agora, porém, ele nos reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Ele está falando do plano redentor de Deus, do qual envolvia o derramamento de sangue como pagamento e pela condenação pelo pecado, do qual recaiu sobre o seu próprio Filho, seu unigênito. E continua dizendo: como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Verso 23. É preciso, porém, que continue a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo a proclamar. Ele retrata, então, aqui de maneira muito bela a necessidade de permanecermos firmes. Mas essa necessidade, ela não será fruto meramente de uma natureza humana, mas de uma natureza transformada. Se você foi transformado, você vai sentir essa necessidade e você permanecerá firme. Que Deus possa fazer com que você permaneça firme, que você possa continuar a preservar esse tesouro precioso que está dentro de você, capacitado pelo Espírito, e que você possa viver para glorificar o nome de Deus. Ele continua tratando algumas outras questões, do qual agora eu gostaria de me ater ao capítulo 2, a partir do verso 6, caminhando para o fim. Ele diz assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Lembre-se que nós falamos aqui no início acerca dessa constância de leitura. Isso significa segui-lo, aprofundar nele as raízes e conhecermos cada vez mais aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, sendo edificado por essa palavra, essa fé que emana simplesmente dessa fonte que é Cristo Jesus. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Verso 8. Não permitam que outros os escravizem. Aqui ele vai tratar de todas essas outras questões, do quais eu também os advirto constantemente, tá? Então, não permitam que outros escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Verso 13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza. Então Deus lhe deu uma vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. Deste modo desarmou os governantes das autoridades espirituais e envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou sábados, pois essas ocasiões são apenas sombras e realidade futura. O próprio Cristo é essa realidade. Observe o que ele está falando. Ele começa falando acerca de escravidão de filosofias, mas estava falando de ritos do quais as pessoas colocavam para que as pessoas pudessem chegar até Cristo. Você não se chega até Cristo por intermédio de ritos, você se chega até Cristo por intermédio do Espírito penetrando seu coração, do qual essa palavra sendo proclamada, uma nova natureza será gerada em você por intermédio do agir soberano do Espírito de Deus. Portanto, não se trata daquilo que você faz, mas daquilo que foi feito. Galego, mas eu tenho que ir à igreja? Óbvio que você tem que ir à igreja, porque se você vai à igreja, você naturalmente
manifesta que você faz parte de um corpo. Você não vai à igreja buscar algo, você vai à igreja porque você representa algo, você se reúne porque você é corpo, você se move porque você é um corpo. Algumas pessoas imaginam que indo à igreja obterão algo. Não se trata de você ir à igreja obter algo. Você vai à igreja porque você já obteve aquilo que você não poderia conquistar. A igreja, a comunhão é meramente um fruto daquilo que ocorreu no interior do seu ser. Quando ele fala acerca dessas questões de comer, beber ou celebrar certos dias de rituais, esses rituais não podem fazer parte da igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira não é conduzida por rituais, mas é conduzida por um espírito. Este espírito que penetra nosso ser, que nos direciona, que nos capacita a vivermos para a honra e glória dele. Não imaginando fazermos para receber, mas fazermos porque nós já recebemos. Então, a ordem lógica muda completamente. O verso 17 diz: pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceite a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo. Isso daqui é muito profundo, tá? Mas muitas pessoas não possuem maturidade para compreender. Olha isso. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo. Observe que muitas pessoas ainda fazem tais coisas, mas que nós tenhamos misericórdia dessas vidas, porque se tratam de mentes pecaminosas que se tornaram orgulhosas e não estão ligados a Cristo. Que tenhamos misericórdia, que possamos compreender acerca disso, tá? Com muita sabedoria, e que não sejamos conduzidos a isso. Porque naturalmente alguma pessoa fala: eu vi tal coisa, Deus mandou te dizer, você fica toda vulnerável, você quer. Você ainda é dominado por signos, por astrologia, por misticismos, por anjos, por milhares de coisas, mas nós somos governados apenas por Cristo. Se você realmente nasceu de novo, que você possa jogar fora todos esses métodos que são completamente vazios e desprovidos de sabedoria divina. Continua dizendo: a mente pecaminosa deles tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo. Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Observe que ele fala acerca de uma união da nutrição do corpo. Lembre-se que eu falei em Efésios, ele retrata da igreja enquanto comunidade. Aqui ele fala acerca de Cristo como cabeça que governa todo esse corpo. No verso 20 ele diz: vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábios, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza humana pecaminosa. Não se trata meramente de seguirmos rituais, de colocarmos algumas coisas como hábitos, mas apenas na dependência de Deus, de pedirmos para que Ele remova toda essa inimizade que existe entre nós e Ele. Não se trata de abnegações, de rigorosidade e disciplina física, mas sim daquilo que provém do alto, que é o Espírito habitando em nós. O Espírito habitando em nós, nós poderemos sim ter daí todas essas questões um pouco mais particulares, onde nós seremos remetidos a transformações constantes em nossas vidas. Nossos hábitos alimentares serão diferentes, nossos hábitos de saúde serão diferentes, mas tudo isso não por um mero sofrimento, mas para uma glória daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É isso. Espero que esse panorama de Colossenses possa ter ajudado vocês. Eu gostaria só de retratar essa divisão que é feita aqui em Colossenses, para que vocês possam entender, embora eu tenha falado sobre tudo isso. Vocês viram na primeira parte, a divisão em 5 partes, tá? A primeira parte do capítulo 1, do verso 1 ao 14, é a introdução do capítulo. A segunda parte do capítulo 1, verso 15, até o 2:3, você vai ver falando acerca de Cristo, essa parte mais doutrinária.
A terceira parte, do capítulo 2, verso 4 até o 3, verso 4, uma parte bem apologética no sentido de defesa, onde defende a igreja. Depois, no capítulo 3 ao 5, ao 4 e 6, você vai ver a parte prática, o cristão, e como isso acontece na sua vida. E a quinta parte, do capítulo 4, do 7 ao 18, como uma conclusão. Em outra divisão, você vai encontrar também essas divisões. Eu vou explicar também, é mais fácil. O capítulo 1, do verso 1 ao 12, você vai ver essa saudação e oração, que é muito claro ali. Você vai ver na segunda parte, do verso 13, do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 5, essa parte doutrinária, onde vai tratar a pessoa de Cristo, a sua supremacia, dignidade, divindade e preeminência. Os santos em Cristo, a nossa salvação, a posição e os privilégios. Quanto mais detalhado você conseguir fazer esses esquemas, mais fácil você conseguirá depois se situar, tá? Pensa que naturalmente as coisas vão se misturando. Ontem eu estava conversando com alguém aqui em casa, teve aniversário da minha filha, daí estava falando, mas onde está isso? Eu falei, senhor, como que eu vou saber onde está? Tem 1189 capítulos, não tem como, minha cabeça não é um HD, onde você não é um chat GPT onde você vai perguntar e as coisas vão estar. Não sei, não faço a menor ideia. Já ouvi falar isso, já li sobre isso, mas não faço ideia onde está. Então, nós temos que ter muito discernimento para entendermos, e naturalmente a gente tem que cada vez buscar mais e treinar todas essas questões, tá? Então, a terceira parte, a parte prática, do capítulo 2, verso 6, do capítulo 4 ao 6, a parte prática, a conduta cristã, os avisos contra os erros, os resultados da união com Cristo. E a quarta parte, o capítulo 4, do verso 7 ao 18, as saudações finais. Perfeito? Essa é a divisão, esse é mais ou menos um mapa mental para que você possa se situar. Nós estamos perto do fim, é maravilhoso ver tudo isso. Imagina que em um ano nós lemos a Bíblia inteira apenas com disciplina. Muitas pessoas nunca tinham lido a Bíblia. E lendo 4 capítulos por dia, você termina em 297 dias. Deveria ser 298, porque ia faltar um. É 1189 capítulos, então ia faltar um. No entanto, contudo, a gente leu no último dia um a mais. E vamos terminar agora também essa visão panorâmica. É maravilhoso meditar nisso. O ano que vem, pretendo continuar essa leitura, não sei de que forma, mas eu leio todos os dias, todos os anos, por conta daquilo que eu tenho para com Deus. Mas compartilhar com vocês talvez os estimulem a isso. Muitos aqui efetuaram a leitura pela primeira vez, a intenção é estimulá-los a que vocês também sejam capacitados. Pense que o galego não tem capacidade de alcançar as pessoas que vocês devem alcançar. Portanto, que vocês sejam capacitados, que Deus os capacite, que a instrução da palavra seja algo latente na sua vida e que Ele te conduza. Perfeito? É isso então. Mais tarde nós cultuaremos ao Senhor, 9h30, iniciar nosso café da manhã. Convido vocês. Eu vi aí o Everton mandando um abraço. Eliane, a Eliane nunca foi nos visitar, né, Eliane? Você é de São Paulo, espero você lá, hein? Quem sabe hoje? Vai lá, 9h30 da manhã, na hora que você vê, você já vai ver a Mari ali, vai me ver, chega, conversa com a gente, tem um momento com a gente, você sempre está presente aqui, é bom você se reunir. Eu não lembro se você congrega em algum lugar ou não, se você já congrega, me perdoe o convite, mas é mais na intenção de estimular a estar também reunido com aquelas pessoas que você está também reunido aqui virtualmente. Então a Mari provavelmente estará lá hoje já ela não está andando de Jeep, porque agora ela acha que virou aventureira. 83 anos, ela acha que é jovenzinha, que ia ficar andando de Jeep para cima e para baixo, sujando de lama. Mas é isso. A Helena daqui a pouco estará lá também, outras pessoas que estão aqui, que hoje ainda não entraram, mas é isso. Perfeito? Um beijo a todos que estão aqui, que fazem parte disso. A Elane congrega em algum lugar, então é natural. Então se reúna com o corpo da sua igreja, mas um dia vai nos visitar para nos conhecer, estarmos ali, termos este momento de união. Perfeito? Um beijo a quem está aí pela primeira vez, um forte abraço, que Deus os conduza. Amanhã nós estaremos aqui, mais um dia, se Deus assim permitir, 5h59 da manhã. Que Deus nos capacite, que Deus nos guarde, que Deus os abençoe. Hoje é o dia do Senhor, o dia do qual nós lembramos que Ele ressurgiu, que Ele ressuscitou dos mortos.
e nos trouxe a vida que nós não conseguiríamos conquistar sozinhos. Everton aí, Thay, tamo junto. Que Deus te abençoe também. Tamo junto. Um beijo no coração. Fui. Beijo, Valdomiro.